vida faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Gostou da reprodução aí? Hoje eu tô de capitalista. O que significa isso? Hoje eu sou o patrão. Galera, hoje dando início à nossa aula bacana aí, estilão, ó. Dono da propriedade privada, patrão, dono dos meios de produção. A gente vai falar sobre o capitalismo. O que significa isso, galera? Capitalismo. Capitalismo, galera, ele surge a partir do século XV, lá no período das grandes navegações, né? O capitalismo ele vai ser caracterizado pela propriedade privada, o famoso capital, e como qualquer forma socioeconômica, teve uma evolução, né? Eu não posso falar para vocês que o capitalismo dos dias atuais, o capitalismo do século XXI, é o mesmo capitalismo do século quê? Do século aí XV. Ou seja, nós teremos algumas evoluções, né? O capitalismo ele surge de uma forma. Em primeiro lugar, pessoal, o capitalismo ele surge aí para substituir o molde aí, que nada mais era do que o famoso feudalismo. Você lembra do feudalismo, os feudos, onde nós tínhamos as classes que não se movimentavam? Nós tínhamos aí 3 tipos de classe no feudalismo. A igreja, a nobreza e os servos. Ou seja, pessoal, se vocês nascessem servo naquele período, você ia morrer servo. Se você nascesse nobre, você ia morrer nobre. Mesma coisa a galera da igreja. Não tínhamos mudanças de classes aí. O que nós podemos notar no capitalismo? O que o capitalismo nos oferece? Ele nos oferece uma transição, uma mudança de classe social. Por exemplo, estou eu aqui, resolvo ir lá na loteria, compro um bilhete e esse bilhete é premiado. Eu, por exemplo, estou inserido na classe B, na classe C. Eu ganho 100 milhões de reais. Eu vou ficar parado na classe B ou C? Automaticamente eu vou mudar de classe. O que pode ocorrer? Com fatores ligados a crises econômicas aí, o que nós podemos notar? Nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que quem é rico pode cair, pode quebrar, pode mudar de classes sociais. Então, o capitalismo, a primeira forma de capitalismo que nós temos é o capitalismo comercial. Ele vai do século XV até o século XVIII, né? Período das grandes navegações, em busca de novos territórios, as potências europeias. A partir do século XV, do século XVIII, nós teremos uma transição. Esse capitalismo, ele deixa de ser o quê? Ele deixa de ser comercial e se torna um capitalismo industrial. Ou seja, século XVIII, a primeira revolução industrial, século XIX, a segunda revolução industrial. Então, o que nós podemos notar? Eu posso afirmar para vocês que o capitalismo ele sofre evoluções. Hoje, nós estamos no capitalismo o quê? No capitalismo financeiro. O que significa isso? Trocas comerciais são feitas através da tecnologia. Eu posso pegar um telefone aqui, ó, e simplesmente montar um montante de dinheiro e mandar para uma empresa, comprar algo, fazer compras pela internet. Eu não preciso, se eu for comprar um carro ou uma moto, eu não preciso ir com uma bolsa cheia de dinheiro. Eu posso fazer isso por transações bancárias, né? Então hoje o capitalismo é o capitalismo o quê? O capitalismo financeiro. Ele começa a partir da década de 70. Então ele vai o quê? Ele vai evoluindo. Então, pessoal, o capitalismo, ele nada mais é do que ligado ao capital, dinheiro, né? A propriedade privada, nós teremos a propriedade privada. Dentro dessa propriedade privada, nós teremos o quê? Nós teremos aí o trabalho assalariado, patrão e empregado, né? Hoje eu estou de patrão, eu sou empregado, vocês sabem disso. E nós teremos o que, pessoal? O que o capitalismo nos oferece? Ele nos oferece grandes desigualdades sociais. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha só, galera, o capitalismo ele atingiu todo o planeta de uma forma igualitária. Todo mundo hoje é burguês, está lá nas sociedades mais elevadas. Não.
Pelo contrário, nós notamos o quê? O que eu posso afirmar para vocês? O capitalismo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar grandes desigualdades sociais, principalmente por essas características. Hoje nós temos as características do capitalismo, que é o lucro acima de tudo, a concorrência, a busca da oferta e da procura, ou seja, então nós podemos notar que nós estamos inseridos no mundo capitalista. Ah, professor, hoje a sociedade vai deixar de ser capitalista. Ela vai voltar o quê? Ela vai voltar a ser uma sociedade feudal. Nós vamos retroceder no molde capitalista. O capitalismo não tem mais força. É impossível. Se nós prestarmos atenção, o capitalismo está entranhado na sociedade mundial. O simples fato de a gente estar aqui nesse exato momento, eu ministrando uma aula para vocês, uma aula online, essa aula vai para uma rede social que interliga quem? Que interliga a humanidade, que interliga pessoas. E nessa rede social nós podemos notar o quê? Não só trocas de informações, mas trocas comerciais, trocas econômicas. Então, isso é o mundo capitalista. Então, nós podemos notar que o capitalismo ele surge a partir do século XV, ele surge de uma forma, né? Ele substitui uma forma socioeconômica lá na Europa. Com o passar do tempo, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma evolução. O capitalismo do século XXI não é o capitalismo do século XV. Nós tivemos transformações. Ele começa com o capitalismo comercial, né? Período das grandes navegações, as grandes potências europeias, buscando o quê? Buscando novos territórios. Depois, o que ele faz? Passa para o capitalismo industrial, surgimento da indústria, a transformação de uma sociedade que era uma sociedade rural, artesanal, para uma sociedade urbana, industrial, e chega ao capitalismo financeiro, que é o capitalismo atual, aonde nós vamos ver essas trocas aí comerciais, essas movimentações aí de grande quantidade de dinheiro, ou também de não grande quantidade de dinheiro. Eu posso comprar uma coisa por R$10 pela internet, eu posso comprar uma coisa de 100 milhões de reais pela internet. Isso vai ficar o quê? Vai ficar a critério de quê? A critério do meu saldo, né? Da minha condição financeira. E também ele é caracterizado por quê? Pelas grandes desigualdades sociais. O capitalismo, ele não pega todo mundo de uma forma igualitária. Ele vai pegar aí uma parte e vai excluir outra parte aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula aí, tenham gostado aí da minha forma de um burguês capitalista, né? Só na aula mesmo, porque de burguês eu não tenho nada. Beijão aí do tio Cris.